Oi, gente linda. Boa tarde, meus amados. Tudo bem por aí? Fala, gente. Boa tarde. Prazer estar contigo mais uma vez. Entre Família no ar, hein? Coisa boa. E chegando para você nessa sexta-feira, que alegria. Sexta-feira é um sinal, um cheiro de coisas que se conclui e o descanso está chegando. Que coisa boa delícia. demais, né? Ei, Amores, trem hoje bom. nós vamos falar sobre perfeccionismo. Gente que se exige para fazer tudo perfeitamente. Não sofro desse mal. Já aceitei que não consigo, não dou conta, não dá, não é possível. Mas tem gente que acha que sim, isso por fenômenos que a gente vai estudar e entender um pouco melhor hoje com um especialista que está aqui com a gente, Cris Romero, para conversar sobre perfeccionismo excessivo. Será que é só busca por fazer bem feito que precisa ser feito? Você emendou uma fase longa para não dar chance da gente comentar. Eu senti isso também, viu? Eu senti Eu isso. vou E até vai, o fim não, do não, bloco não, eles para vão deixar esquecer. os coleguinhas. Eles vão esquecer. Mas fiquem à Pergunta de você. vontade. Fiquem bem à vontade. Eu pulo essa parte. Aham. Eu vou falar depois. No próximo bloco. No último bloco, quando acabar o programa e der tempo de sair correndo. Mas em que parte vocês queriam falar? É porque do perfeccionismo? É, porque eu não sou perfeccionista. Ou seja, é um looping, né? Você não é perfeccionista. Esse defeito de querer ser perfeito, você não tem. Mas também pode ser que eu seja a pessoa que deveria cuidar mais para fazer melhor o que eu faço. Tem esse lado também, né, Cris? E a gente vai entender quando é uma busca pela excelência, vai que eu não busco mais. Deixa pra lá, né? Ó, e às vezes Pra você. esse lance do perfeccionismo, quando é trazido para dentro dos relacionamentos, pode afetar e muito o cônjuge, a família como um todo também. Os Como lidar com coleguinhas. isso? Os coleguinhas que sofrem de gastrite e tal, algumas outras coisas aí, né? Os filhos, eu vou tangenciar aqui pra gente pensar que estão falando de outras pessoas. Mas no programa de hoje temos mais. Olha ali, se você dá uma olhada lá, a câmera bater na bancada, tem aí uma cara de origem. Chega. A apresentadora do programa Origens, Dai Fagundes. Dai Fagundes, E a vai Dai contar vai- pra gente da nova temporada. Tá vindo, hein? Pois é. O meu terceiro programa preferido da TV. É. Né? O Primeiro primeiro é o seu, o segundo Entre Família. Os dois primeiros são meus. Boa. Não, o seu sozinho, depois com a gente. Nem o consultório tá na lista. Ok. Uhum. Vem depois. Ok, entendi. Ó, Tem amizades que ficam em teste assim, Tem ao vivo e a cores. tem informações por aqui também. E uma dessas informações, eu já adianto, viu? Quer comprar uma casa pagando €1? Mas Tal, eu acho que hein? o problema é a passagem. Tem essa Depois também, né? morar ali pagando, vivendo com libras. Amores, pausa bem rapidinho, já voltamos para falar de perfeccionismo e muito mais. Até já. Bora lá, Entre Família, por aqui na telinha da TV Novo Tempo ou na telona, né? Depende do tamanho da sua tela aí. Mas a gente está sempre por aqui para te fazer companhia. E é o seguinte, ó, tem pergunta para você interagir, participar, porque o programa ele é feito para você. E se você não participa, aí fica complicado. É feito para você e com você. É. Responde pra gente a pergunta do dia, é sobre perfeccionismo, já dissemos, né? Você é uma pessoa que se cobra demais, que se exige demais? Como é que você lida com este sentimento que resulta em comportamentos que talvez não seja o que te traz mais resultado, diria, emocionalmente falando? Pode gerar ansiedade, frustração, que fazer perfeitamente a gente não consegue sempre. Mas você também é uma pessoa que faz porque quer fazer bem feito, entregar o seu trabalho, tem conseguido dar conta? Conta pra gente no 983-1502-49. Até pra gente entender hoje aqui o que passa, né? A ser algo mais patológico, né? De algo que, não, eu busco fazer com excelência, tudo, tal. Não sei se seria um perfeccionismo ou não. Então é legal a gente distinguir um pouco isso Gera também, até um né? certo esforço a gente falar sobre perfeccionismo e a seguir dizer excessivo, porque sempre que se ouve sobre perfeccionismo, sugere-se alguma coisa que está em desordem, que já está em excesso. Não é comum a gente falar de perfeccionismo como uma coisa que seja por buscar excelência, por ser bom. Não sugere para você uma coisa assim, né? É uma tensão, né? Acho que primeiro é definir um padrão inalcançável de sucesso. Esse é o perfeccionista. Pois bem, Aliás, responde o pra... perfeito por perfeccionista não fica bom. Então responde pra gente no nosso WhatsApp, esperamos você, tá bom? Enquanto isso, enquanto você vai respondendo pra gente aí, quem chega por aqui?
Que veio de Abinalzinho hoje, né? Cara, tá meio parecido mesmo. Então lá, olha aí. Passaram na mesma promoção aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Que isso, hein? Caramba, Ó. referência. Pra cá aqui, ó. E um verdinho, é pastel? Que cor que é? Sei lá. Tom mais claro. É o mais Aí, claro. se vocês quiserem os dois, definir cores. Ó, só o que fica não dá tarde pra... Só o que não se assemelha muito é esse aqui, Nada ó. a ver. Nada a ver. Que isso. Tá chegando lá, Binão, tá chegando lá. Mas muito feijão com arroz ainda. Devagar, mas está. Feijão com arroz ainda. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, tarde. Lucas. Luquinhas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, sempre muito bom estar juntinho com vocês. Com você também aí de casa. Pessoal, é o seguinte, saiu um ranking da ONU falando os países em que as pessoas estão mais felizes. E eu posso dizer que o Brasil, ele subiu algumas posições. Vou falar um pouco sobre isso, quem que está liderando aí esse ranking. Vou falar também para quem sabe está pensando em comprar casa própria, quer sua casa, já sonhou com isso, já pensou pagar menos de R$10, menos de €1, no caso? Daqui a pouco eu vou falar exatamente como é que funciona isso, que país é esse, qual que são as ideias, o que precisa para isso, mas daqui a pouquinho eu conto essa história depois da vinheta. Bora lá com mais info, então. Seguinte, tá feliz aí no país em que você mora? Vai pensando por aí. Porque é o seguinte, pelo 8º mês consecutivo, aí, a Finlândia foi a primeira colocada no ranking de felicidade da ONU de 2025. Já o Brasil melhorou nessas escalas, subiu 8 lugares e está na posição de número 36. Eu tenho aqui na tela, inclusive, para mostrar os primeiros colocados ali, segundo essa pesquisa aí. Finlândia em primeiro lugar, Dinamarca em segundo, aí vem em seguida Islândia, Suécia e depois a Holanda. Esse aqui, os 5 primeiros colocados depois que foi feita essa pesquisa aí. Seguinte, esse é um documento da Organização das Nações Unidas e levou em conta alguns fatores. Por exemplo, o PIB, a expectativa de vida saudável, apoio social, sentimento de liberdade e generosidade e percepção de corrupção. Eu tenho também a lista dos 5 primeiros colocados, falei para você quais são essas aqui, mostrei a Finlândia aqui liderando. Olha só que interessante, os especialistas, pessoal, eles apontaram qual que foi o segredo, o que levou então a população da Finlândia ali ficar ali em primeiro lugar. Eles colocaram como o bom equilíbrio entre carreira e a vida pessoal, além de uma forte política de bem-estar social. Já trazendo um pouquinho aqui para a América Latina, os países que se destacaram nessa pesquisa foram o México e a Costa Rica, que entraram pela primeira vez ali no top 10. Então destacaram um pouco do que levou ali a Finlândia a ficar novamente em primeiro lugar. Que legal, né? Minha pergunta é que se a gente for para lá, a gente vai diminuir o ranking deles ou vai aumentar a nossa felicidade? Aí é Vai que derrubar tá, né? eles no Se fosse por cidades isso, qual cidade estaria no topo, pastor Aleixo? de felicidade? De felicidade. Ó, Sei lá. eu acho. Que são duas, Aguara e Arema. Exatamente. Olha, é interessante a gente pensar em algumas coisas de impossibilidades, né? Dos 5 primeiros, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Suécia e Holanda, nenhum é super populoso. Nenhum. Você tem uma população grande e tal. População da Finlândia, Dinamarca e Islândia. E isso gera alguns sonhos que a gente nem deve ter. Porque existem problemas que eles se tornam crônicos, eles não vão ser ultrapassados se você não mudar a estrutura. Ninguém ali foi colonizado também. E eu fico pensando, o que aconteceu que o Brasil subiu 8 casinhas e para ser agora o 36º mais feliz? Porque sensação de corrupção, o que melhorou? Sensação de liberdade e segurança, o que mudou? Saúde mental no Brasil, se é ainda o país que está ocupando o primeiro lugar em ansiedade e já batendo muito ali na depressão. No ano passado, mais de 500 mil, se não me engano, de pessoas se ausentou do trabalho por conta da depressão. Eu não sei. Olha, tem números que você bate o olho e diz assim, alguém está querendo ganhar alguma coisa com isso aqui. Tem uma maquiagem, que não é possível, desculpem desacreditar. Mas olhando para o Brasil, a situação em que se encontra economicamente, a quem faz uma simples feira no supermercado, dá para compreender que não sei porque que a gente está tão feliz, 8 casinhas à frente. Mas vamos embora comprar uma casa na Europa, né, Lucas? Vamos comprar. Se interessou aí, já pensou então realizar, quem sabe, seja um sonho, se você quer comprar mais uma outra casa, pagando aí um valor de €1. Pessoal, é isso mesmo. Você vai precisar mudar de país para começar, tá? Se quiser morar por lá, no caso.
A cidade, ela se chama Peni, fica localizada na região central da Itália. E essa cidade discreta tem vendido casas pelo preço de €1. Tudo isso para vender casas abandonadas e combater, no caso, a redução da população. Inclusive, estava pensando aqui, quem sabe a gente gravar um programa por lá. Gostei, E Luquinhas. tá aqui, ó, acho que tá tudo pronto. Cara, olha esse cenário que top. Eu não sei se vocês topariam fazer uma viagem, gravar um programa, um lugar diferente. Super topo. Já, pra já. Super topo. Só tô esperando o convite. Inclusive para comer uma pizza. Né? Eu entendi Covid. Eu entendi também. Não. Convite. Convite. A cidade é uma promoção governamental para quem quiser morar lá, porque ela tá ficando desértica. Exatamente. Aí eu preciso perguntar primeiro por que as tá pessoas estão saindo? saindo. Antes de eu Primeiro gastar nesse meu ponto, eurozinho. né? Aí E não tem como comprar para ser uma casa tipo de férias. Não, a ideia é ficar mesmo. De verão. Tá. A ideia é ficar. E olha só, já teve um primeiro lote à venda, isso lá em 2022, e agora esse projeto está oferecendo novas casas, e a ideia em si é que futuramente novas casas sejam colocadas à venda. Por lá, o centro histórico tem diminuído desde que as famílias começaram a emigrar décadas após e deixando ali 40 prédios, eles falam, que estão vazios. Atualmente, a cidade tem cerca de 1.200 habitantes, mas somente 1.000 estão vivendo ali no centro antigo, que pode, aliás, se tornar uma cidade fantasma. E o que eram os moradores? Quem que eles moravam por ali? Muitas pessoas dessas casas pertenciam a famílias de agricultores, que partiram em busca, então, ali, de melhores oportunidades, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que bombardearam parte da cidade. Já a outra parte dos moradores saíram da cidade por volta ali de 1970 e foram buscar outros lugares, tipo Estados Unidos, Bélgica, Venezuela, e outros que pensaram em trabalhar com a parte mais industrial. Como é que funciona na prática, então? Você precisa fazer, em caso ali, uma certa quantia a você liberar. Vale destacar o seguinte, você precisa fazer a reforma dessa casa em 3 anos. Decidiu comprar, em 3 anos precisa fazer essa reforma. Você vai precisar fazer um certo depósito. Eu vou usar até o Abinal como exemplo. Digamos que o Abinal aqui, se interessou, vai comprar a casa pra gente. Que a gente Vou vai comprar gravar, um para cada um aqui, ó. na casa dele. €1, tá baratinho. Ele vai precisar ali, no caso, fazer um depósito de 12 mil, vou trazer para o real, de 12 mil ali a 31 mil reais. Isso vai variar de acordo com o tamanho da casa, né? Quanto menor, 12 mil, maior. Só que esse dinheiro, ele volta para o Abinal depois que ele terminar a reforma da casa. Vamos descontar €1 no caso, né, Abinal? Que foi o valor combinado. E aí, o que acontece? O que as autoridades estão ajudando? Para que a pessoa tenha ali uma assistência técnica. No caso, se precisar de arquiteto, vai ter arquiteto também, engenheiro também, para fazer toda a parte da obra, ver como é que vai ficar, ajuda, para que realmente isso aconteça. Então, ele tem 3 meses para reformar, ele passa esse valor, depois esse valor volta para ele e fica ali na cidade. Interessante, hein? Não, eu não quero ir, não. Não, interessante mas viável? Não, e é um problemaço, né? Porque as pessoas estão saindo de lá porque elas não estão conseguindo se manter. Uma porção de agricultores estão lá e fogem para procurar industrialização, onde a cidade não oferece. Aliás, esse fenômeno não é novo. Sim. Faz tempo que isso tem acontecido em muitos lugares, mas lá é bem agudo, bem agudo. É um país que está envelhecendo rapidamente e há uma migração e uma emigração gigantesca atrás de recursos. Obrigada, Lucas Nascimento, que ainda volta hoje trazendo mais notícias, viu? Até já. Pensar um pouco se, quem sabe, comprar casa ou não, porque eu volto a trazer informação. Tchau, tchau. Tchauzinho. Valeu, Luquinhas. Até mais. Agora nós vamos receber a Cris Romero, que é terapeuta de casal, é psicóloga. Nós vamos conversar agora sobre perfeccionismo e é muito bom recebê-la aqui. Eu vou ficar com ela aqui junto já na sala ou vou para o meu... hoje tem suco de uva lá, mas não vou tomar com você, amiga. Vai ficar para mim, Fique à vontade aqui com a gente. Prazer estar aqui com Tudo vocês. bom? Olá, Cris. Tudo bom, Cris? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para você que está em casa também. Nós começamos aqui tentando uma definição. É porque se fala de perfeccionismo com muitos usos, né? O perfeccionista que é o elogiado, o perfeccionista precisa de tratamento. Mas aqui a gente está falando de um perfeccionismo problemático. Como que a gente pode definir isso enquanto problema? Até tem gente quando vai para a entrevista fala qual é o seu defeito, né? Eu sou perfeccionista, como se fosse quase como algo positivo, né? Se fosse defeito, ele não falava. Exato. Tenta esconder. Para a psicologia, perfeccionismo é um traço da personalidade negativo.
né? Porque perfeccionismo já está enquadrado aí algo que gera angústia, sofrimento, ansiedade, porque justamente a definição de perfeccionismo é essa, né? Alguém que tem anseios irrealistas, né? Objetivos irrealistas, que foge dentro de um padrão realizável, e isso vai gerar uma angústia e um sofrimento. Buscar a excelência é o nosso ideal, a gente deveria ter áreas da vida, situações que a gente vai buscar a excelência. Mas quando eu busco a excelência de uma forma que seja saudável, eu consigo lidar melhor com os erros que vão me gerar aprendizados. Eu não entro naquele mecanismo imperdoável que o perfeccionista tem. Para o perfeccionista é imperdoável o erro, seja o seu ou de outra pessoa, porque pode ser autodirigido ou dirigido a outros, né? Então, quando é autodirigido, eu sofro muito. Mas quando é dirigido a outros, todo o meu ambiente também entra em sofrimento. Então, o perfeccionismo é sim uma... Até porque eu vou avaliar o outro como incompetente e que nessa incompetência ele não vai conseguir alcançar o meu ideal. Ele está me atrapalhando, ele está me prejudicando. Eu só talvez não consigo mais porque você não é mais. Então, prejudica a si e prejudica aos demais. Exatamente. O que é um problemaço, porque essa tal perfeição nunca foi nem ao menos visualizada. Quantas vezes nós tivemos contato com uma perfeição? Dizem, uma frase interessante, é de que quando você está em algum lugar e todo mundo perdeu a paciência, perdeu a calma, se desesperou e só você não, é muito claro que você não está entendendo o que está acontecendo. Porque essa nossa ideia de perfeição, ela sempre vai ser uma ideia. Ela sempre vai ser uma ideia. O que a gente tem de perfeito, né? O que a gente tem são ideais. Como é que esse indivíduo se faz? Como é que alguém se torna perfeccionista, exigente nessa medida de sofrimento? Quem foi essa criança? Como foi esse ambiente familiar? A gente acredita que tem algumas questões que influenciam. Uma delas é uma genética, um traço de personalidade que já vem, né, um pouco, mas o grande divisor de águas a gente sabe que é esse ambiente familiar, como essa criança cresceu, né, como eram os pais dessa criança. Então, um ambiente extremamente crítico, que está o tempo todo cobrando. A criança cria a crença dentro dela, a ideia de que ela só será amada ou ela só é amada quando ela faz perfeito. Então, ela vai sempre buscar a perfeição. E como tem um pai ou uma mãe extremamente crítico, ela tem a sensação que ela não é mais amada porque ela não consegue ser perfeita. E isso é muito destrutivo para o ser humano crescer nessa linha de pensamento, de crença, né? Mas também pode acontecer, e hoje eu percebo isso, porque o perfeccionismo, ele vai, além de eu ser uma pessoa atuante, buscar a perfeição, eu posso não buscar justamente porque eu sei que eu não vou. Então, eu entro naquele mecanismo assim, eu nem vou tentar porque eu já sei que eu não vou, e a pessoa vai se fechando, ela vai se fechando. Isso pode acontecer porque, ao invés dos pais serem extremamente críticos, são aqueles pais que elogiam coisas fixas. Meu filho é inteligente. Como meu filho é inteligente? Inteligência é algo fixo, né? E a criança vai tentar corresponder. Quer dizer que se eu não for inteligente, minha mãe não vai gostar mais de mim. Então, ela vai tentar manter esse padrão de as pessoas me olharem como inteligente, né? E aí ela não vai se colocar para ela não ser... Para que não descubram que ela não é tão inteligente assim, ela vai se boicotar, vai recuar e impedindo até de se desenvolver. Exatamente. É estático. Exatamente. Pastor, se uma pessoa assim se dá conta ou não se dando conta, quando ela é posta frente ao evangelho, que é a graça, que é algum favor imerecido, ela pode entrar num sofrimento importante. Porque, afinal de contas, é alguém que mantém uma ideia de que ela precisa fazer, ela precisa conquistar, ela precisa ir em busca de receber de graça. Não é possível. Esse perfeccionismo no campo do relacionamento com Deus e a graça, a gente chama mais comumente de farisaísmo. O fariseu é um perfeccionista. Ele imagina que ele sabe que todos são filhos de Deus. Ele sabe que a salvação é herdada. Mas ele não reconhece que todo mundo é herdeiro. Então ele chega assim e fala, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele sabe que a vida eterna é concedida.
Ele sabe que ele não alcança a vida eterna, mas ele tem que alcançar um ponto onde essa vida eterna pode ser conquistada. Ou seja, é um beco, é uma sutileza que transforma a graça. Se eu me fiz compreender, eu falo assim, a graça é dada por um pai. Só que eu não vou considerar que ser filho é a condição de você estar. Você tem que caminhar alguns passos para ser alguma coisa. A gente percebe isso muitas vezes quando as pessoas começam a dizer sobre o que elas devem fazer, que passos devem dar para que uma tal santificação, para que uma tal justiça, para que um tal passo de Jesus aconteça. Algumas pessoas a gente fala assim, você precisa se entregar e ser batizado. Ele fala, eu preciso arrumar minha vida primeiro. Isso é uma vida, nunca acontece. Olha, você precisa, eu preciso fazer uma reforma de saúde para obter a ocupação do Espírito Santo na minha vida. Então existem coisas que você consegue fazer sem ele. Isso quando toma conta do coração, ele arrebenta com a vida. Porque a gente coloca uma pessoa tentando sempre fazer algo que nunca vai acontecer. Tem um autor que eu gosto muito, que é o George Knight, que ele fala assim, e aqui eu já vou para a TV enquanto eu falo. Ele diz assim que o farisaísmo, e tal como o perfeccionismo, de alguma forma, ele não é um fenômeno histórico, ele é um traço da natureza humana. Presta atenção no que eu estou dizendo, que isso é muito sério, falando ao seu coração. Quando a gente fala de salvação, veja, quando a gente fala de salvação, a Bíblia não resume salvação a você sair de um lugar e ir para o outro. Essa ideia de sair, salvação, simplesmente como sair de um lugar e ir para o outro, é uma filosofia completamente antibíblica que está por aí há muitos anos. Aliás, é muito disso que Jesus combateu. E veja o quanto a gente resume salvação como um transporte. Sair da terra, ir para o céu, evitar o inferno. Sim, salvação é sobre absolutamente tudo. Mas eu tenho um transtorno, você precisa ser salvo disso. Eu tenho um problema no relacionamento, salvação é para isso também. E é por isso que a Bíblia não tem 2 páginas. A Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos falando de salvação sobre tudo. E aquilo que Deus não está me salvando está sendo ocupado por um ídolo. Uau! Então quer dizer que falar de céu ou inferno, salvação, é muito mais do que algumas pessoas podem estar falando? Sim, e você precisa saber disso, porque você pode estar sofrendo, porque imagina que Deus é o salvador da sua alma, que te tirará do mundo ou de um fogo e te levará para as mansões eternas, mas todo o restante é você que se salva. Você quer saber mais sobre salvação e a amplitude da salvação e da graça? Eu te recomendo fortemente a revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno. Por quê? Porque ela fala exatamente de como isso se dá na prática, na vida, em todas as suas dimensões. Liga para a gente, operadora 12 21 27 3121. Vou repetir para você não esquecer. Já pega o celular, já vai anotando. Olha, operadora 12 21 27 3121. E tal como a graça chega para você sem custo. Você só precisa de uma atitude a dizer, eu quero. E chega lá assim. Com certeza, viu? Aproveita, peça a sua revista Céu ou Inferno e vai chegar inteiramente gratuito na sua casa, tá bom? A gente vai para o intervalo. Na volta do intervalo, a gente fala por aqui também de um programa que vem trazendo novidades por aí, que é o programa Origens. Daqui a pouquinho a Day Fagundes conta pra gente o que vem de novidades nesse programa também. A gente volta já. Pois é, estamos falando hoje aqui no Seu Entre Família sobre perfeccionismo, né? Perfeccionismo ou busca pela excelência, que é o que todos nós muitas vezes queremos, né? Essa busca pela excelência, dar sempre o melhor, mas a gente está falando também que existe aquele ponto da pessoa, não, eu sou perfeccionista, ou talvez não se considere perfeccionista, mas lá no fundo tem isso intrínseco e precisa ser tratado, né? Agora, quando a gente vai à natureza, a obra prima da criação de Deus somos nós, né? Mas quando nós olhamos a natureza à nossa volta, o ecossistema, como tudo funciona de uma maneira perfeita, a gente vê um equilíbrio, a gente vê que existe um Deus perfeito, que criou todas as coisas de uma forma perfeita. Mas a gente sabe que existe o pecado também para dar uma atrapalhadinha nesse meio tempo aí, né? Mas vai voltar tudo à perfeição de novo. E eu tô junto com ela aqui, a Day Fagundes. Tudo bem, Day? Tudo bem, Abinal? Prazer te receber aqui no Entre Família. Prazer é todo meu, obrigada. A Day que é apresentadora do programa Origens, que você acompanha aos sábados.
às 5 horas da tarde. Isso mesmo. Aqui na TV Novo Tempo. E tem novidades, hein, Day? Com certeza tem novidades. Nós estamos estreando no dia 5 de abril, amanhã, mais conhecido como amanhã também, né? É uma nova temporada do Origens, dessa vez sobre insetos. E insetos, eu acredito que encaixa perfeitamente no tema de vocês de hoje sobre perfeccionismo. Não que eles busquem serem perfeitos, eles simplesmente são. Faz parte da natureza. A gente vê, muitas vezes, até a abelha, por exemplo, né? Como ela faz a colmeia. É colmeia, Isso. né? A colmeia dela, aqueles desenhos todos bem certinhos e tal. E vários outros insetos também que têm esse perfeccionismo. Pássaros não são insetos, né? Mas eu vejo alguns pássaros também, né? Que têm uma perfeição. Só não é perfeccionismo, né? É perfeito mesmo. Perfeito. É perfeito. É perfeito. Nós estamos falando de algo diferente. Perfeccionismo tem algo que a gente já tratou aqui nisso, né? inicialmente, É verdade, que não mas é positivo. Perfeito. Algo perfeito, né? Nessa criação deles. E quais são ali os insetos que você viu que você mais destaca com esse senso ali de perfeito naquilo que faz? É interessante a gente colocar isso em evidência no sentido de que perfeccionismo, como vocês bem mencionaram, é uma questão que, por vezes, nós buscamos porque nós queremos atingir um alvo. Os insetos, na natureza em geral, é uma questão de sobrevivência. Então, eles agem dessa forma por diferentes motivos. E a gente pode aqui, de uma maneira mais criacionista, colocar que eles agem dessa forma porque eles foram criados por um Deus que é perfeito. Então, a natureza, ela é perfeita na sua forma de ser. Então, as abelhas que você mencionou é um exemplo muito, muito sensacional. Porque as abelhas são um dos insetos que a gente chama de insetos sociais. Nesse grupo incluem também as formigas, os cupins, insetos sociais, porque eles vivem em sociedade. E a sociedade que eles formam, que é ali a colônia, né, a colmeia, ou no caso o formigueiro, ele é quase um organismo à parte. Alguns cientistas consideram como um organismo à parte, tamanha a sua complexidade e tamanha a sua perfeição no trabalho diário. Então, as abelhas, por exemplo, elas não têm descanso, elas nascem e a partir do momento que eclodem do ovo, né, da pupa, elas já começam a trabalhar. Então, elas buscam pólen, elas mantêm a temperatura dentro da colmeia, que sempre precisa ficar entre 34 e 36 graus. Elas têm uma forma muito específica de manter a temperatura. Quando está frio, elas se aglomeram. Quando está muito quente, elas batem as asas, criam uma corrente de ar para dentro da colmeia para manter essa temperatura, para que o mel seja perfeitamente feito, que ele fique dentro da temperatura ideal, para que ele mantenha suas propriedades e para que ele atinja o seu ponto de maturação. Também porque dentro da colmeia é casa das abelhas, ali são onde elas colocam seus ovos, onde os seus bebês nascem, ali também é dispensa, é onde para onde elas levam o néctar, o pólen, onde elas desenvolvem o mel. E a questão dos hexágonos que você mencionou, aí realmente esse é um exemplo muito interessante. No século IV depois de Cristo, tinha um filósofo matemático chamado Papo de Alexandria. Ele foi o primeiro a identificar que a colmeia ela é formada em um perfeito formato de hexágono. E ele começou a se perguntar por quê. E hoje já existem estudos mais detalhados sobre isso que dizem que o hexágono é a forma matemática que maximiza o espaço e diminui a quantidade de material necessário para produzi-lo. Então, no hexágono, elas conseguem armazenar mais mel e precisa de menos cera para formá-lo. E o hexágono, ele fica um pouco perpendicular para que o mel não escorra. Então, dentro de uma colmeia, que às vezes parece algo tão simples, com abelhas que são tão pequenininhas, é um trabalho perfeito que existe lá dentro e que a gente pode pensar que ele existe mão de um criador. Não tem como a gente tentar acreditar que surgiu do acaso. Claro. Surgiu do nada. Existe nessa digital de um Deus perfeito, não é, pastor Aleixo? Deus é incrível demais. Deus é lógico, isso é muito interessante a gente falar. E todas as vezes que tô aqui, né? Todas as vezes que a Daiane falou e tal, e é bom a gente compreender isso, a natureza é caída. Então, ela é caída, ela manifesta muitas falhas e muitas imperfeições. Mas a lógica percebida, por exemplo, nas colmeias, a lógica percebida nos animais coletivos, ela não poderia ter surgido sozinha.
Então você vê, e isso é uma coisa muito interessante também, que a gente não pode se separar da natureza como se ela, ou toda a natureza fora a humanidade, ela existisse sem a presença humana, ou sem a presença humana a natureza e as formas da natureza seriam melhores. Isso não é verdade. Faz parte do equilíbrio ecológico a presença dos seres humanos. Uma das coisas muito interessantes de se pensar nessa maneira como os ecossistemas funcionam, é pensar também que Deus colocou o ser humano para lavrar e cuidar. Existe essa presença do ser superior a todos os outros, fundamental para isso tudo. E isso é fantástico, não só na observação, como na interferência. É que o pecado faz com que as nossas interferências sejam destrutivas, mas ele não deveria ser. Fala-se que há uma possibilidade de as abelhas desaparecerem, portanto, isso seria, ou será, se de fato se der, não é? De desestabilizar a nossa, ou seja, a ausência de abelhas vai interferir na nossa condição humana e portanto, a natureza ela é entrelaçada, né? Nós, humanos, e os animais. Verdade. Nisso a gente vê um Deus perfeito que pensa a sociedade natural dessa maneira, não é? Sim, se me permite, quando a gente fala de insetos e a importância deles, essa questão das abelhas realmente é a mais lembrada, porque as abelhas são polinizadoras. Existem até alguns estudos que dizem que o trabalho das abelhas como polinizadoras rendem, assim, é um trabalho que rende ao ser humano o equivalente a algumas centenas milhões de dólares por ano, equivalente aí a 500 milhões de dólares 500 bilhões de dólares por ano é o trabalho que as abelhas fazem polinizando as plantas. E se elas não polinizassem, nós não teríamos frutos, nós não teríamos árvores e, consequentemente, nós não teríamos vida. Então, as abelhas são os insetos mais lembrados nessa questão. Mas nós não podemos excluir todos os outros milhões de insetos. Essa série nós já estamos chamando de pequenos gigantes, porque de fato eles são minúsculos e eles são gigantes na sua quantidade. Então, quando me perguntam por que estudar os insetos, acho que a minha primeira resposta é por que não estudar os insetos? Primeiro porque eles são o grupo de seres vivos mais abundantes do mundo. Existe mais de 1 milhão de espécies diferentes de insetos. Quando a gente pega as formigas, por exemplo, existe um estudo de 2022, se eu não me engano, que diz que existem cerca de 44 trilhões de formigas na Terra. São cerca de 2,5 milhões de formigas para cada ser humano. Então, elas são muito pequenininhas, mas imagina o que uma quantidade enorme de formigas juntas é capaz de fazer. Ah, mas elas são pragas no meu jardim. As formigas, na verdade, elas têm uma importância enorme, por exemplo, para aerar os solos. Então, elas permitem que os solos sejam férteis, que corra ar por dentro dele. Elas permitem, na verdade, que dentro de uma proporção adequada, que a sua lavoura cresça mais, porque o solo está mais fértil. Então, é importante a gente primeiro estudar os insetos, perder um pouco do preconceito que a gente tem para entender o tamanho da importância deles. Porque se a gente crê que nada no mundo foi criado por acaso, se a gente acredita em um Deus perfeito, que é capaz de fazer tudo perfeitamente, então até os insetos foram criados com perfeição. E eles têm a sua importância dentro de um mundo tão vasto, tão grande. Insetos que às vezes não medem mais do que alguns milímetros. Tem a sua importância nele, que é muito maior do que a gente pode imaginar. Eu costumo dizer até que os insetos às vezes parece que saíram de um mundo de ficção, porque eles são muito diferentes. Os insetos, por exemplo, os besouros, todos eles são formados por uma proteína de quitina. Então, quando você vê um besouro, por exemplo, que entra na sua casa à noite e ele bate na lâmpada, cai no chão, e aí você pensa que o inseto morreu. Não, que ele nada. Levanta e continua voando. É porque é como se o esqueleto dele estivesse pela parte de fora do corpo. Isso faz com que ele seja mais resistente. Então, parece que veio aí de um filme de ficção, mas não, foi formado por Deus. Diga, Darlene. Menina, que coisa incrível. Não, é para chamar o VT para anunciar que é amanhã que estreia a nova série, que você falando já dá vontade de começar a assistir agora. Pois é, nada é por acaso, minha gente. Esse Deus Criador, ele está pensando em cada detalhe. E você confere agora, nessa chamada aí que a gente vai já acompanhar a partir de amanhã o programa aqui na Novo Tempo. Roda aí. Olha ao redor. Veja a beleza e a grandiosidade de um mundo formado por detalhes. E entre esses detalhes estão pequenos gigantes, por vezes temidos e ignorados. Mas são eles que, num balé delicado, mantêm tudo em equilíbrio.
Mas qual a importância que pode haver em seres tão pequenos e por vezes estranhos? Nos acompanhe na nova saga do Origens pelo fascinante mundo dos insetos. Fascinante mundo dos insetos, você não pode perder, viu? Eu sou apaixonado por documentários que trazem essas histórias incríveis aí, viu? Dos insetos, dos animais como um todo. E a gente vê a perfeição de Deus em cada detalhe. Com não é mesmo? certeza. Dai, obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez fica o convite aqui para quem está em casa a acompanhar amanhã. Com né? certeza. O Origens passa todos os sábados, às 5 horas da tarde, onde nós falamos da perfeição de um Deus Criador, que criou inclusive as pequenas coisas em detalhes perfeitos para nossa manutenção, para permitir que nós possamos existir nessa terra e possamos adorá-lo com tudo que existe. Então eu te convido a assistir o Origens sábado às 5 da tarde. Perfeito. Valeu, Dai. Obrigado. Vamos estar juntos assistindo amanhã, viu? Obrigada. Deus quiser, não é? Pastor Aleixo, Darleide, Cris. Certeza. E você de casa aí também. Não perca amanhã, 5 da tarde. Muito bem, Agora, o que vem voltando por aqui aí? para falarmos sim de perfeccionismo agora, de algo que causa transtornos e dificuldades nos relacionamentos. Fala um pouquinho para a gente desse ambiente dos relacionamentos com essa visão de se exigir e exigir do outro. Como que se dá um funcionamento que possa sobreviver? Fica um ambiente muito tenso, né? Porque é uma cobrança muito forte. Então, quando ele só é autodirigido, é um sofrimento interno, a pessoa tem interno. Então, ela vai desenvolver crises de ansiedade, ela vai ter alguns sinais de muito sofrimento interno, porque ela está o tempo todo exigindo essa perfeição dela. Mas quando é dirigido para fora, que você passa a cobrar o outro também, todo o ambiente vai ficar tenso. Então, eu cobro a perfeição dos meus filhos, eu cobro a perfeição do meu marido. Esse ambiente tenso vai gerando uma angústia que vai ficando pesado e daqui a pouco ninguém quer estar mais em casa, você quer fugir daquele ambiente. Então, o filho foge para o quarto e fica preso lá no quarto dele com as atividades dele, o marido foge para outras atividades, porque a convivência, o estar junto é sempre muito angustiante, né? Porque há sempre uma cobrança, há sempre um ponto a pegar. Mãe, eu tirei 9 na prova. Mas 9 não é 10, né, filho? Mas você errou isso aqui. Meu amor, eu cheguei e fiz isso, olha que legal. Então, mas não fez, né? Ficou faltando aquele detalhe ali. Então, eu já atendi casais que assim, poxa, eu faço tudo, eu lavo a louça. Mas não lava direito. Mas não faz direito. Então, parece que a pessoa nunca atinge um lugar de satisfação. E quando a gente falou de felicidade, índice de felicidade, o que é a felicidade? Né? Como é que a gente mensura? É a sensação de bem-estar. Então, eu estou num ambiente onde não existe o bem-estar, porque está sempre uma cobrança, existe sempre aquela cobrança. Mas não estava bem feito. Mas faltou isso aqui. Você pode lavar a louça, você pode fazer isso, você pode me ajudar, mas aquilo ali, você está devendo muito. E isso fica pesado, né? E trazendo isso para a rotina diária de todos, né? Atrapalha em casa, atrapalha no trabalho, atrapalha em várias outras áreas. A gente quer saber um pouquinho mais também depois, né, Darleide? Sim, é depois do intervalo, Abinal Júnior. Bem depois do intervalo a gente faz isso, que a gente vai chamar de exercício, de como lidar com o perfeccionismo no dia a dia. Fica com a gente, aproveita e liga pra gente e pede a revista Céu ou Inferno. Vai te dar um norte na vida. Olha, depois você me conta, vai ser perfeito. 21, 27, 31, 21, até já. De volta por aqui, meus amores, como podemos ver, tem uma mesa, significa dizer que teremos tarefas sobre esta mesa para descobrir quem dos dois, ou se os dois, tem algum traço de perfeccionismo, se vão ficar ansiosos, chateados, caso não consigam em 1 minuto dobrar, separar, organizar as roupas que eles separarão e dobrarão agora, perfeitamente. Não, mas veja bem, 1 minuto para arrumar. Não, você tem que colocar o negócio naquilo que eu sou bom. E tem relógio tic-tac. Coloca tudo arrumado e me dá 1 minuto para me arrumar. E 1 minuto eu deixo tudo bagunçado. É outra coisa. Ai, quem sabe? Se vocês forem bem esforçadinhos, a gente dá mais alguns segundos. Vai pôr o relógio no telão, joga ali 1 minutinho, cronômetro. Mas é para arrumar padrão de quem? O padrão perfeito. Tá aqui, ó, Cris que vai... Não, o meu padrão de perfeição pode ser diferente. Já tá definido. Começou. Vai ficar isso aqui. Isso aqui é para separar por gênero? Isso. Gênero, número e grau.
Olha, eu tenho a impressão, Cris, que esses dois não sofrem caso fique mal arrumado. Nem Não, um pouquinho, não. porque você não compreende Assim, minha forma de organização. Péssimo exemplo de perfeccionismo, caso quisesse encontrar neles. Aí, ó. Tudo feminino isso aqui. Mal estão buscando a excelência. Mal. Ah, isso aqui não é de homem, não. Isso aqui... Esse aqui, ó. Tem uma ali que eu vou empurrando para depois, porque aquilo ali, olha, não sei nem como é que faz. É o mais difícil, ele deixa por último. Ih, Aí, só ó, faltam pronto. 9 segundos. Isso aqui é pra mim? Acho que a produção já está estudando Se é pra ver mais mim, um isso tempinho, porque eles aqui estão é fácil. gostando. A audiência está gostando de ver esse mundo doméstico na televisão, nas mãos de Robson Aleixo e Abinal Júnior. Esse aqui para Mais um depois. tempinho dado, mais um minutinho. Eles vão dar conta. Emocionalmente tranquilos? Opa, tudo certo. Pra dobrar a roupa, se você pedisse pra eu escrever um texto, eu ia estar dentro. Cris, uma tarefa simples assim, que os meninos estão aí na brincadeira, fazendo de conta que estão em casa, porque é assim que eles fazem. Tem gente que uma simples tarefa assim sofre. Caso não fique Fabiana, exatamente perguntou se todo texto. tecnicamente bem colocado. A Eliane tá lá na escola bíblica, uma hora dessa. Tá lá na web. A Luciana tá na escola, bota a Luciana me vendo aí, atenção. Eu saí hoje Não, isso com aqui é feminino. muita roupa para Não tem nada organizar, feminino sem aqui. sofrimento nenhum. Não, tá aqui, ó. Pronto, isso aqui Dá é tempo até feminino de dar também. uma bagunçada ali. Não, esse aqui é mais Arruma isso aqui direito. Tá Ô, mal louco, arrumado. aí não, hein? Isso aqui também tá mal dobrado. aqui é daqui, ó. Não, Tá dobra nada. direito. Você é É o mesmo perfeito. número de hein? peça, tá? Tem que Brincadeira, ficar não, desse aqui jeito. tem O mais. mesmo número de peças? Tem mais. Aí, ó, mais essas aqui O que pra você, ó. aconteceu, Abinal? De Poxa, repente, tem um ele, montão, em algum que momento, isso? ele não, Não, prestou atenção. mas a produção disse que a Aleixo tinha mais, aliás, tinha as mesmas peças Vamos que contar você. então. Eu tô achando 1, que você 2, tem mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Não. 9, 10, 11. É isso aí. Ah, E ele ainda vocês jogou estão 3 entregando. pra Mas você. veja, é que o nível de complexidade das minhas era diferente das suas. Não, Que você tinha isso? menos. Cris Romero, fala um Diga. pouquinho dessa Não, acho que a gente pode perguntar assim, como é que foi a experiência de dobrar e ver a roupa Por que dobrada? você faz desse essa pergunta? Eles não estão nem aí, Cris. Nem Cris, aí. eu vou dizer de coração pra você. Expor assim para todo o Brasil ver como é que Nem você aí. dobra. É assim que você faz em casa? Ah, Não, em casa. Você quer saber como é que eu faço em casa? Melhor não. Em casa duraria bem menos que um minuto. Bem menos. Então, esse é o ponto. Tem gente que nem faz porque sabe que não vai ficar bem feito. aham. Entendeu? Deixa Criança, a roupa principalmente, né? Ah, dobra lá sua roupa. Aí pega aqui assim, pá, Não é que coloca, sim, tá veja, dobrado. Se eu vou usar um terno, eu vou passar uma camisa, o meu raciocínio é qual parte da camisa será vista? Boa. Essa, isso aqui, nem passado será. Entendi. Então, se eu vou... Otimizar o tempo, né? É, existe Com uma coisa. As certeza. pessoas chegam na mesa do meu escritório e falam, isso aqui tá uma bagunça. Não, é que o meu nível de organização não está de acordo com a sua forma de pensar ela. Tá tão organizado que você não entende. E você, Abinal, seu sentimento? É de boa também. Aqui em casa. Aqui em casa. Aham. Aqui em casa. Porque, eu dobro desse jeito. E às vezes, o lance de passar é bem isso. A gente não tem mais aquele... Que antigamente era assim, né? Tirava um dia para passar roupa, passar e tal. A gente vai passando o que a gente vai precisando. E esse lance da camisa, cara, é o que mais rola. É mais aqui, ó. Vai colocar o blazer, pá, aqui. E até quando vou sair de carro, as costas, você vai passar, vai amassar tudo de novo. Mas acho que isso é uma Aquela coisa lógica de vocês, muito é interessante. Porque, por funcional. exemplo, se você pedir para eu dobrar uma roupa, eu não imagino que alguém vai me cobrar por dobrar uma roupa. Se ela ficar toda amassada, para mim eu saio e vou dormir. Agora, se eu, por exemplo, for fazer as lâmpadas de casa funcionar, elas vão ter que funcionar. É. Então, se tiver uma que não está funcionando, o meu nível de cobrança sobre o que eu acho que as pessoas vão me cobrar é diferente. Então, você vai pedir para eu escrever um texto. Se eu ler o texto depois que escrever, eu vou perder o texto. Porque eu vou achar tanto defeito que eu vou escrever o texto 1000 vezes. Daquilo que eu acho que é a minha maneira de me apresentar para o mundo. Agora, eu vou dobrar uma roupa. Eu Eu não estou imaginando que as pessoas estão me vendo no mundo como Então, dobrar roupa. É Então, para porque mim, tá tudo a bem. gente pode ser perfeito em um ambiente e não em outro. Então, às vezes, você é perfeito e busca a perfeição e o perfeccionismo aparece no seu ambiente de trabalho. Aham. Então,
quando você vai escrever, quando você vai se apresentar, se autoexige de si mesmo um nível de perfeição. Então, nunca vai ficar bom o suficiente. É melhor nem ouvir, é melhor eu nem ler. Então, eu não sou perfeito nas tarefas de casa. Eu não preciso disso aqui. Tá tudo certo. Fazendo, tá tudo certo. Então, é comum, às vezes, a pessoa no trabalho ser perfeccionista. Isso. Em casa, às vezes, a casa tá mais... Não, é super relaxado, porque o perfeccionismo não é para a vida toda. Tem gente que sim. E aí, o nível de sofrimento a gente eleva a potência Ele acha máxima. que tem que ser bom em tudo. Em tudo. Mas o mais comum é eu buscar a perfeição em casa, ou no trabalho, ou nas relações, ou com o meu filho. Aquelas mães nunca teve essa questão do perfeccionismo, mas quando se torna mãe, começa a se autoexigir muito, como se ela tivesse que ser uma mãe perfeita, e isso vai gerar um sofrimento. Então, não há isso de ser perfeito e buscar isso para tudo na vida, salvo algumas exceções, mas ele pode aparecer em determinadas áreas da vida. Ou seja, sendo ainda mais fácil de aprender diante de uma tarefa em que a gente se vê fazendo, acho que essa colocação do Aleixo é fundamental. De que, assim, há áreas em que, de fato, ela não ganha tanta importância. Eu não preciso ser avaliada quanto a isso. Eu lembro que há alguns meses eu saí de casa pela primeira vez com um vestido sem passar. Porque eu estava num lugar, o dia estava muito quente, aí ia até passar a roupa e sair. Assim, gente, que libertação, né? Não tô nem aí se vão achar. Eu estava bem. Então, há o que você observar ser algo que você tem um critério alto e outras vezes não. Esse critério alto, por exemplo, eu acho que eu tenho um certo critério quanto ao trabalho, quanto ao que eu vou apresentar um programa, um assunto que está sendo tratado. Eu tenho um certo critério de que não pode passar de qualquer maneira, porque primeiro eu sou uma comunicadora, primeiro tem alguém consumindo o que nós estamos entregando, eu tenho um nível de exigência, mas isso não me faz perfeccionista, porque quando termina o programa, ainda que possa, por exemplo, existir um resultado de uma insatisfação, eu vou dormir bem, eu vou comer bem, eu vou dizer, tá tudo certo, vai, sabe, a vida vai continuar. Eu digo isso para a gente ter em mente que nem sempre buscar excelência ou buscar fazer o seu melhor, ter um nível, um critério para você alcançar, vai significar perfeccionismo. Vai significar que você tem responsabilidade, você tem critério, você tem uma nota para dar para o seu texto, você se avalia, alguém inteligente para fazer isso. Agora, o perfeccionismo é o sofrimento, não se esqueça disso. E agora nós vamos para uma outra tarefa. É o imperdoável. Isso, perfeito. Acho que é essa palavra que cabe bem. Diante da pode falha... tirar aqui a mesa enquanto a Cris explica pra gente? Diante da falha... Com vocês. Eu não consigo perdoar a falha, né? Vou levar. Eu não consigo perdoar a falha, por isso que isso me gera uma angústia muito grande. Isso, eu acho que você disse a palavra certa, o imperdoável, Imperdoável. né? É o seguinte, não, nessa brincadeira, Sua caneta. serão só os cravos ou alecrim também? Alecrim também. Ah, tá. Alecrim também. Enquanto a gente senta, uma coisa que eu acho dentro dessa... E os alecrins sofrem bullying. É Só pra verdade. dizer, nada demais. Mas bullying não é depreciativo. Complete o desenho. É uma das coisas que podem ser... Mas depois eu falo. Vai ser aplicável depois do desenho. Tá bom. Olha, nós vamos agora fazer essa tarefinha aqui de Jardim da Infância. A gente vai completar o desenho. Será que a e gente vamos consegue? ver se alguém vai sofrer porque o desenho não ficou bem feito. Você acha que alguém vai sofrer aqui? Mas, enfim. O Abinal vai sofrer? A Maria Será? acha que sim. Vamos ver. Ai. Tem que ser uma caneta... Eu pensei em fazer assim. Será? Se vingando do papel. O pastor está buscando a excelência aqui. Pode fazer nos outros já? Tô buscando sofrimento. É para fazer todos de uma vez? Todos de uma vez? Todos em um minuto? Eu já fiz, tá? A primeira. Falta esse aqui. Esse aqui eu não sei o que é isso não, gente. É o carro. Sei lá, vai tomar um tempinho. São 2 desenhos. Ai, Vamos lá, Silveira. vamos lá. Produção, quer que eu fique falando. Consegui só 3. Casa. Deixa eu ver. Então tem uma Eram flor, 3 mesmo. um carro e uma casa. Alemar.
Acabou? Eita. Acabou, Binal. Acabou. Aqui, ó. A flor, deixa eu falar que não foi muito minha praia, não, viu? Não deu muito certo a flor, mas foi. Já o carro ficou Ah, bem o carro legal. já ficou mais legal, ó. Olha, Gracinha. Não, e o terceiro desenho, não deu? Ah, não deu tempo. A flor, acho que ela fica mais bonita assim, ó. Você dá um jeito. Assim não ficou tão legal. Assim fica, E é, ó. né? Menos mal. O meu carro, pobrezinho, tá meio torto. Ah, mas tá quase lá também. Boleado ali do lado. Eu Tá amo. assim. A casa era uma casa muito engraçada. Deixa eu ver seu carro, Darlene. Ó, a minha casa. Ó, Olha, disruptivo. Aham, arquitetura perfeita. muito bom, hein? Arquitetura perfeita. Aqui não é perfeccionismo, é Todd. A flor. É, a faltou flor. uma pétala. Ó, ali na flor. minha dobra deu certinho, sim. O que é dobra? Sério, tava em busca de quê? Da da perfeição? De excelência. dobrar. Eu queria dobrar. Em busca da É perfeição. que é uma flor que horror. amassada, né? Agora, o carro, não recomendo que você entre dentro. Vai puxar para um Não, lado, mas né? tá Vai completinho, puxar, vai tá puxar. completo. Legal. É, quando a gente fala assim, ou chega uma criança e fala, você é inteligente. Eu acho isso meio tenso, porque o que significa ser inteligente? Significa que você vai ter raciocínios complexos para todas as coisas da vida, Respostas para tudo. para né? tudo. Eu posso ser muito inteligente para alguma coisa e completamente incapaz para outras. Sim, mas a inteligência, ela vai sendo construída. Aquilo que a gente acha inteligente, né, uma pessoa que sabe falar bem, ela é construída. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, todos nós, Deus nos deu a capacidade de aprender. Então, para aquilo que você acha que você não tem condições ou não se vê inteligente, se você buscar trabalhar em cima daquilo, você vai atingir um lugar onde você vai falar assim, legal, consegui, né? Por isso que a gente orienta os pais a elogiar o esforço da criança, né? Então, se o filho fez alguma coisa, fala, filho, que legal, parabéns, eu vi que você se esforçou para fazer, você buscou fazer isso aqui, olha, parabéns, para que ele desenvolva a crença de que quando ele se esforça, ele tem um resultado positivo. Ao contrário do inteligente, eu tenho que manter o status de inteligente. E isso é um peso para a criança, né? Crescer com aquela sombra do eu sou inteligente, mamãe me ama porque eu sou inteligente. Ela fala para todo mundo que eu sou inteligente, né? E ele não quer não corresponder a isso. E aí, quando você pede alguma coisa para a criança que ele está inseguro porque ele ainda não domina por falta de habilidade, ele vai recuar daquilo para não ser desmascarado. Então, a gente pode desenvolver o que a gente chama de síndrome do impostor, né? Então, por isso que o ambiente familiar, ele é tão importante para o ser humano, né? Porque ali vão ficar fixadas essas crenças mais... Assim como se fixa quando um pai ou uma mãe desacredita da criança, né? Sim, Na linguagem mais antiga de educar, aos socos e pontapés, chamaram de uma criança de você é burro, garoto, você é Sim. burro. Era na intenção de que ele aprendesse a tabuada para provar o contrário. é. Então, o quanto isso é pesado, por esse peso da inteligência sempre plena, fixa, vai também dar resultado negativo. E tem um impacto no relacionamento terrível. Porque essa ideia de ser para conquistar, ela vai deteriorando, corroendo tudo, né? Outro dia eu estava num ambiente, alguém falou sobre o que nós somos, o quanto nós somos bons enquanto seres humanos, e aí a minha conclusão foi, quanto melhor você se acredita ser como ser humano, menor a graça será para você. Porque se eu sou tão bom, Deus não me ama tanto assim, porque Deus ama o que não é bom. Ele se aproximou daquele que não merecia. E ele chegou e disse frases para nós que simplesmente vão demolir o nosso perfeccionismo, como, por exemplo, dizer, sem mim nada podeis fazer. Sim, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, um morto não consegue nem produzir mau cheiro sozinho, porque ele precisa dos micro-organismos para isso. É terrível a condição de não conseguir sair. E a perfeição está exatamente no olhar daquele que decidiu salvar. Ele viu o que você não era, de fato. Ele viu o que você se tornaria e viu o que você jamais conseguiria ver e dizer para si mesmo. Isso é a graça. Quando falamos de céu, falamos de uma dimensão do amor que ela
cresce dentro de nós a maneira e na medida que ela nos é revelada. Veja, eu vi algumas pessoas fazendo algumas perguntas sobre a eternidade, sobre espiritualidade, e eu preciso te dizer rapidamente algo bem importante, curto e pontual para o seu coração. Muitas das respostas que você procura já foram dadas. Eu quero conhecer mais a Deus, pois então compreenda-o. Eu quero crescer na minha vida espiritual. O crescimento espiritual envolve compreensão espiritual. O Deus da Bíblia se revelou por um texto, portanto, um texto só faz efeito quando ele é lido, e essa leitura só faz efeito quando ela é compreendida. É por isso que a Novo Tempo insiste em que você entenda, que você se aprofunde no saber, para que suas crenças sejam sólidas e para que o relacionamento que você tem com Deus seja a partir de um Deus que você conhece. Peça aqui a revista Esperança, Céu ou Inferno, compreenda mais não só sobre céu ou sobre inferno ou sobre essa questão, mas sobre esse Deus que salva. 21 27 31 21 é o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo, operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos para o intervalo, é tempo de algumas coisas, viu? Entre elas, pedir a sua revista e ela chegará até você, né, Abinal? Tá com o celular aí já? Opa, tá aqui em mãos já, viu? É uma escolha sua, viu? Céu ou inferno, é uma escolha sua pedir, a revista ou não pedir, né, pastor? Pois é, você é o único responsável por não tê-la. É verdade, hein? Então vamos para aquele intervalo. Na volta, eu soube que o Lucas, ele volta por aqui no Mais Info, trazendo não apenas informações, mas perguntas para o pastor Robson Aleixo responder aqui. Se prepara, viu, pastor? A gente volta já. Reta final já, quase finalzinho do nosso Entre Família, mas bate aquele sentimentozinho no coração, né? Eu queria mais, então fica tranquilo, de segunda a sexta, você que está chegando agora, você acompanha o nosso Entre Família das 2h30 às 4h da tarde, tá bom? E nesse último bloco aqui, tem pergunta para o pastor Robson Aleixo. Lucas Nascimento, chega para cá, o cara do Mais Info. De volta. Tem interação aqui. O pessoal que participou, você é sempre muito bem-vindo, poder participar, mandar sua interação, sua pergunta. E nesse caso aqui, pastor, chegou 2 perguntas aqui, 2 interações direcionadas para você. Então já vou começar aqui, ó. A primeira diz o seguinte, ó. Já tive muita dificuldade de vencer alguns pecados em minha vida, mas conhecia Jesus por meio da igreja e com a ajuda dele consegui vencê-los. Porém, já me disseram que não serei perfeito e sem pecados nessa vida. Mas para mim, isso é diminuir o poder de Jesus para me ajudar a vencer. Porque para mim mesmo, eu sei que é impossível. Mas com ele, eu sei que é possível. Já fui até chamado de perfeccionista por pensar assim. Existe uma diferença bíblica entre o pecado falha que eu cometo no caminho que Deus me colocou e o pecado rumo que eu percebi, rumo que eu dei para mim fora desse caminho. Então existe o pecado você cometeu um ato, uma falha, mas existe o pecado governo na vida. Então nesse sentido, o que Deus está dizendo é, o pecado ele deixa de governar a vida da pessoa salva. Ele falha naquele querer que ele tem de ser perfeito, mas ele deseja ser perfeito. Ele falha no desejo que ele tem de ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom cristão. Ele vai querer. Agora, o não querer, isso não é característica do cristão. Quando Jesus voltar, ele vai nos transformar e vai transformar a eficiência daquilo que o nosso caráter já deseja. Então, nesse sentido, nós vamos cometer erros daqui até essa transformação, mas nós já desejamos isso. Então, quando se diz que o pecado ele vai estar presente enquanto ato, enquanto falha. Isso sim. Agora, quando uma pessoa fala assim, eu sou mau e eu continuo na minha maldade, eu estou à vontade com a minha maldade, isso significa que essa salvação nem chegou perto. Nem chegou perto. Então, eu não sou um bom cristão no sentido de ser perfeitamente, mas é a coisa que eu mais desejo na vida. E o que importa para a salvação é a mudança do desejo. Eu persigo o alvo. Eu persigo o alvo. O perdido não tem esse alvo. Por isso que Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Mas qual é o sucesso de Cristo? Mudou o querer de Paulo. Aí ele chega a dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele persegue o alvo. Ele persegue o alvo e ele está descansado de que a salvação aconteceu nele com o fato de Deus ter mudado o desejo dele. Temos mais uma pergunta aqui, mais uma interação, e falou o seguinte, ó. Tenho dificuldade em entender algo. Qual que é a diferença entre perfeccionismo e perfeito segundo a Bíblia? De forma simples e direta, eu gostaria que o pastor Aleixo me explicasse.
A compreensão teológica de perfeccionismo é a mesma que a gente colocou aqui nas outras áreas do perfeccionismo. Por exemplo, o que a Cris falou dentro de uma técnica e de uma linguagem da própria psicologia é a mesma. O perfeccionismo é um desejo por algo irreal. É você expectar algo que nunca vai acontecer. Então, eu não serei impecável. Ponto. O que Deus apresenta, qual é a experiência humana com a perfeição? Nós estamos, desde que nascemos, diante de 3 coisas perfeitas. O que é perfeito? A lei do Senhor é perfeita, portanto, o contato com a lei vai me esmagar, porque ela é perfeita. E quando eu falo assim, eu vou estar na altura da lei, ela vai mostrar para mim o meu completo fracasso, porque a lei é perfeita. Por exemplo, quando a gente fala da natureza e a gente vê uma coisa acontecendo, até um desastre mostra a perfeição da lei. Por exemplo, você colocou um avião lá, a gravidade não vai perder para o avião, nunca, porque a lei é perfeita. Vai acontecer algo, mas tudo o que aconteceu naquele acidente é explicável pela lei. É só quando aciona-se um dispositivo ou se quebra um dispositivo, imediatamente entra outro. Ou seja, a lei é sempre perfeita, em qualquer âmbito da vida. Jesus é perfeito. Então, encarar Jesus e comparar-se com ele é esmagador, porque ele é bom em tudo, absolutamente. E o amor é perfeito. Portanto, eu só sobrevivo à lei e a Jesus por meio do amor. Então, nesse sentido, quando Paulo fala, quando porém vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. O amor é o vínculo da perfeição. Então, tudo que eu intento fazer e não consigo, só é considerado perfeito se essa intenção for amável. Então, o amor é sempre perfeito. Ele é algo perfeito ocupando vidas imperfeitas. Interessante, às vezes a gente quer a perfeição cristã fazendo algumas coisas que são ditas necessárias, mas a gente não trata muito do aspecto você ser perfeito em amar. Meu esforço é te amar todos os dias. Meu esforço é fazer o bem, de revelar o amor todos os dias. Não, tem uma coisa que é do pode, não pode, se eu não faço, noutras categorias, mas em amar... Quando Pedro cometeu o maior erro da vida dele, Jesus trouxe a perfeição para cima. Ele não perguntou, falou assim, Pedro, por que foi você que me negou? Ele fala, Pedro, você me ama? Aí ele, tá bom. Aí caiu a ficha. Então tá bom. Entendi. Legal. Obrigado, pastor. Obrigado, Lucas. Tamo junto, hein? Até mais. Valeu, hein? Um excelente programa pra vocês. Tchau, tchau. Bom Obrigada, final de querido. semana. Bom fim de semana. Hora de interações agora, hein? Vindas de Chegando. casa também, além dessas que o Lucas trouxe. Agora pelo WhatsApp, a Camila Ferreira, ela que é de Aracaju, Sergipe. Eu sou muito detalhista e isso me ajuda a manter minha casa organizada e minha rotina em ordem. Mas confesso que fico frustrada quando as coisas não saem como planejei. Meu marido diz que preciso ser mais flexível. Acho que ele tem razão. E aí? O que dizer? A palavrinha ali, né, que é frustrada quando não sai. Eu acho que são dois pontos muito importantes quando a gente está falando de perfeccionismo. São os objetivos irreais e a dificuldade em lidar com a falha ou com aquilo que não foi possível realizar. E aí o sentimento é muito forte de frustração, de culpa, porque se torna imperdoável, né? Então, quando você está ali organizando sua casa, e que bom, a intenção é ótima, deixar a casa organizada, tudo, mas por algum motivo não foi suficiente aquele tempo, alguma coisa saiu do planejado e não está como você gostaria, acho que aí é hora de olhar e falar assim, tá bom, mas eu fiz o meu melhor, me esforcei, aconteceu isso, a gente vai levando. Então, primeiro é olhar, é possível deixar a casa organizada do jeito que você quer, nesse curto espaço de tempo que você tem, eu tenho que trazer o objetivo que eu tenho, ver se ele é realizável também e depois avaliar como que eu lido quando algo sai de errado, quando não cumpre o meu objetivo. Porque se tem um peso muito grande, a gente tem que ligar o alerta. E se quando eu passo pelo crivo, né, do é realizável a minha meta, não é realizável, então a gente tem que diminuir a expectativa mesmo. E não é realizável que uma casa esteja perfeitamente organizada Exato. sempre. O tempo, principalmente quando tem criança, né? sempre. E Não aí, é ainda mais Casa do jeito que a perfeitamente pessoa organizada quer, né? sempre é uma casa que alguma coisa muito Não errada tem está vida, acontecendo. Nas ela está em relações. exposição Não tem só. função. Não tem função. E o que acontece muitas vezes que a gente vê é o quê? Vamos pegar o exemplo da mulher, né? Que às vezes o marido não faz do jeito que ela quer que seja feito. E aí acaba Mas é porque puxando... às vezes também vocês pisam na bola. Mas a gente também pisa. E aí, o que acontece? Aí ela quer ela mesma fazer, aí depois eu fico sobrecarregada. Tudo eu que faço, tudo não sei o quê. Por quê? Quando os outros vão fazer,
não sai do Não jeito presta. que ela quer, não presta. Então tá, então ou a pessoa que está tentando fazer marido, Aprende. filhos, aprendem, ou não é que aprendem, né? Ou tenta fazer do jeito que ela quer, e aí tenta buscar aquele perfeccionismo, que daí os filhos e marido, enfim, tenta ir naquele perfeccionismo, ou larga de mão e então tá, você Ou um aprende ou deixa outro você desiste, fazer. né? Eu queria colocar uma nota rápida aqui, que tem muito marido que não tá mais pisando na bola, porque depois que casou, as mulheres dele não deixam mais ele jogar bola. Tem essa. Não é meu caso. Meu Tá marido dando mancada, nem vai tá jogar dando bola. mancada, jogando, pisando na Adriano bola, não. Vasconcelos, eu sou perfeccionista e no fim descobri que isso não era uma qualidade. Mas percebi que a minha busca para fazer tudo certo me tornou ansioso e inseguro. Se algo não saiu como esperado, eu me frustrava muito. Hoje entendo que errar faz parte do aprendizado e que ninguém é perfeito. Parabéns, Adriano. Perfeito. Aí. Quem mais que chega aí, Renata pastor? Aguiar, de Recife. Eu não me considero perfeccionista, mas convivo com pessoas que são e vejo o quanto isso pode ser decepcionante. Minha irmã, por exemplo, tem uma necessidade enorme de aprovação e fica mal quando algo sai fora do planejado. Tento mostrar para ela que a vida fica mais leve quando aceitamos as imperfeições. Agora, isso é a irmã dela. Isso é perfeccionismo mesmo? Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade de aprovação e não é necessariamente perfeccionismo. É uma carência. Porque, por um exemplo, se eu sou outro sentido, perfeccionista, a sua aprovação não vai fazer eu ficar satisfeito. Porque Nunca você tá precisa da satisfeito. sua própria Eu preciso aprovação. da minha. Os critérios são seus. É. Sim, mas às vezes... Compliquei deixar a pergunta mais? Não, é que às vezes o perfeccionismo justamente funciona para se sentir aprovado. Porque lembra quando criança, o pai e a mãe critica bastante e a criança cria a crença de que ela só é amada, só é vista, só é aceita quando ela atingir a perfeição? Entende? Então ela vai buscar isso, seja no trabalho, nas relações. Então tem um pouco desse buscar aprovação, sim, que o perfeccionismo pode estar. Porque ela só vai se sentir amada e aprovada se ela buscar Para entregar aquele o negócio. perfeito, o perfeito. No fim das contas, em todos os níveis, se a gente pensar bem, todos nós precisamos de validação e de aprovação. Em algum nível. Isso não existe. Eu tô nem aí para ninguém. Isso não é verdade. Isso Não é. revela algum sofrimento outro, seu, ou nosso, meu. Porque não funciona. Todos nós precisamos, em alguma medida, só que há os excessos, há os que dependem somente disso, há os que vão pedir a morte porque não aplaudiram o que ela pensou que deveria ser aplaudido. Mas validação é uma necessidade humana porque nós somos criados uns com os outros e pelo olhar do outro. O modo como você me olha, o modo que você me enxerga e o que você diz de mim, claro que tem validação para mim, né? Então, Isso só para a gente não tratar... radicalmente bíblico. E se eu fosse você, esperava mais um pouco, que eu vou falar para você daqui a pouco. Ah, que ótimo. Mais uma interação, amados. Cristina Batista, Campinas. Sou extremamente perfeccionista e no trabalho isso me ajuda a entregar tudo com qualidade. Mas em casa percebo que cobro demais meu marido e meus filhos. Quero que esteja tudo sempre impecável e isso gera muito estresse. Estou aprendendo a relaxar, mas não é fácil. Cristina. Acho que às vezes quando a gente fala contra o perfeccionismo, vai passar a ideia de que a gente quer que você seja medíocre, aquele que não se importa com a excelência, né? E não é sobre isso. Tá tudo bem você buscar a excelência. A grande questão que a gente está aqui batendo bastante é como você lida, primeiro, como é que são essas metas? São reais ou não são reais? Porque se não for reais, a gente tem que ajustar a esse nível de excelência que você está buscando. Então, assim, quero emagrecer 20 quilos em 30 dias. Gente, isso é irreal, não é saudável. Então, vamos ajustar isso daí para uma meta mais realista. Segundo ponto, quando você não atinge essa excelência, esse objetivo, como você vai lidar com ela? Você vai se sentir como? Você vai olhar para aquilo e falar assim, ok, já entendi que não é, eu posso melhorar nisso aqui. Então, eu errei isso aqui, eu não atingi esse objetivo porque eu acho que eu tenho que melhorar esse ponto. Ok, vamos embora, vamos melhorar. Isso é alguém que lida bem, que quer excelência, mas sabe lidar no processo da busca pela excelência. O perfeccionista, ele não entra nesse processo, ele se pune e sofre. Porque a gente precisa lembrar, bom ponto, Cris, a gente precisa lembrar que os grandes inventores, os homens e mulheres que fizeram diferença, os que fizeram grandes conquistas e que nos alegraram com suas conquistas, eles perseguiram a excelência. Eles puseram um critério e foram em busca. Muitos deles com muito sofrimento também, mas nunca pensar que é uma ideia de, faz de qualquer jeito e vida que segue. O Thomas Edison Assim. da lâmpada, né? Que Sim. ele dizia assim, já descobri mais uma maneira de como não fazer a lâmpada. Mas Mil buscando a tentativas, excelência. né? Vem Nunca mais para desistir. cá, Binal.
Ricardo Santos, de Curitiba, Paraná. Eu nunca me considerei perfeccionista até casar. Minha esposa sempre quer tudo arrumado. Olha, eu tô falando, sempre vem esse ponto aí, né? Impecável. E às vezes isso gera discussão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui lá em casa, né? Bom, depois eu falo. Eu sou mais tranquilo, mas vejo como ela sofre tentando controlar tudo. Acho que esse programa vai ajudar muito a gente a entender esse problema. Então, lá em casa a gente já lidou com essa situação em alguns momentos. Em alguns momentos eu falei, não, então faz. É o casamento, né? É o microscópio. Em outros pontos eu falei, não, eu vou fazer. Falo, ó, esse é o meu jeito de fazer, eu sei que não é igual ao seu, mas é assim. Se você quiser fazer, você vai fazer, mas vai ficar mais sobrecarregada, tal, mas eu tô aqui para ajudar e claro, algumas coisas aprender dentro daquilo que... Mas ele não é o que ela gosta. perfeccionista. Não é. Mas no começo do casamento vinha muito disso, Claro né? que não, casou comigo não. Brincadeira. É um exemplo, né? É isso. Último recadinho, Cris. É porque a casa reflete muito a mulher, de um modo geral, Sim. né? A gente olha a casa para uma mulher e o carro para o homem. O carro da mulher está todo bagunçado e o carro do homem está em excelência, né? São as nossas diferenças aí atuando. Mas para a mulher é por isso que quase sempre vai falar de uma mulher aqui em casa, que é tudo organizado. Alguém precisa pôr ordem, né? Nem sempre é o menino quem põe, é a menina, mas nem sempre é esse jogo por aí. Mas, Cris, muito obrigada por hoje. A gente se encontra no outro Entre Família. Que Deus abençoe você e o seu trabalho, como sempre. Amém. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Cris. E lembrando você que ainda é tempo, não perca essa oportunidade de você se aprofundar naquilo que você precisa saber. Ligue para a gente e peça a sua revista Esperança, Céu e Inferno. Ela foi feita para você, construída de maneira que responda às suas perguntas e que te capacite a responder perguntas das pessoas que estão precisando disso também. 21 27 31 21. Dentre essa questão de destino, de pecado, de salvação e de perguntas, raciocina comigo sobre uma história, que ela está dentro de um arco e ela não se desliga. Eva era perfeita. E vivendo a sua perfeição, ela teve a conversa mais tensa e terrível da história, e a pergunta que foi feita para ela é: tá bom do jeito que você tá? Essa foi, porque se você for pensar, o que a serpente fala para Eva? Ele fala assim: quando você comer o fruto, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Em outras palavras, você acha que tá bom. Você acha que é perfeito, mas não tá. Dê um passo a mais e você vai alcançar essa perfeição. Antes de haver pecado, há uma artificialização de uma insatisfação. Artificialização da insatisfação. Quando uma pessoa está no topo de uma montanha, se alguém convencer ele a dar qualquer passo para qualquer direção, qualquer passo levará a descer. Qualquer um. No topo da montanha, qualquer movimento leva para a descida. Portanto, no Éden, Eva é convencida a se mover no ponto máximo da sua existência, ela caiu. Quando Jesus foi tentado, perceba que no momento do batismo há uma revelação de uma identidade e da satisfação de um relacionamento. Ele ouve do Pai assim: esse é meu filho. Uma declaração de identidade. Meu filho. Ele não é um filho criado. Ele fala: nós compartilhamos da mesma natureza, nós estamos bem. Em quem eu me comprazo, eu tenho alegria. Ele fala das duas coisas essenciais numa relação de pertencimento. Nós nos pertencemos. Esse é meu filho e está tudo bem com a gente. Você precisa disso todos os minutos da sua vida. Se você passar o tempo todo imaginando que você não é filho de Deus, você não vai conseguir ser saudável em nenhum aspecto. E se você entender que você é filho de Deus, mas não compreender que o relacionamento que você tem com Ele é de alegria mútua, não tem como você adorar um Deus que você imagina está sempre triste com você, está sempre bravo, está sempre insatisfeito. Você adora um Deus satisfeito, inclusive com você. Mas eu ser satisfeito com os meus pecados, é por isso que Ele te cobre com a identidade dEle, para que Ele te veja de maneira satisfatória. Quando Jesus ouve essa frase, és meu filho amado, em que minha alegria, o próximo capítulo é: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não tá bom, vai ficar bom se você fizer isso. Não tá bom. Se você é filho de Deus mesmo, não. Você não é filho de Deus assim. Você só é filho de Deus se o seu poder for demonstrado na transformação das pedras em pães. Se és filho de Deus, se você é aceito de fato, se Deus de fato cuida de você, prove isso fazendo mais uma coisa. Pule daqui. E agora ele está num topo de montanha.
E lá no topo da montanha, ele fala, tudo isso te entrego se você me adorar. Veja, Jesus está lá embaixo, no deserto. E no deserto, ele fala com Deus olhando para cima. Depois, Satanás leva ele para o pináculo do templo e força Jesus a olhar para baixo. E depois ele leva ele para o topo da montanha, onde é impossível olhar para cima, ele só fala, olhe para baixo e tente buscar aquilo que você quer, olhando para baixo. Jesus nos dá uma grande lição. Quando você está no topo da montanha que Jesus te pôs, você não se mexe. Você fica exatamente onde ele pôs. Mas se você estiver no topo da montanha que você conquistou, você só vai olhar para baixo. E é isso que Satanás faz quando você precisa olhar para cima. Nos dar uma concepção de sucesso que nos force a nunca olhar para cima. Deus está dizendo para você hoje, a maior conquista da vida é ser amado. Não existe nenhum ponto a mais para viver do que ser amado. Quando Daniel não está compreendendo nada, Deus fala, vou te dar a única resposta que você precisa e não é sobre a profecia. Daniel, você é amado. Quando João não entende nada, ele só entende uma coisa, eu sou aquele a quem Jesus amava. Se você é amado, você é a pessoa mais bem-sucedida que existe. Perfeito. Obrigado, pastor. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo. Lembrando que vem coladinho com a gente Vida e Saúde, o papel da nutrição no tratamento da infecção urinária. Muito mais. Feliz sábado, meus amores. Curtam bem. Bom fim de semana. Beijo. Tchau, gente. Até segunda.